Cadeia também para os 4 estupradores, os 4 réus por estupro coletivo lá em Copacabana. Atenção, tem novidade. Bruno era o 4, só faltava o Bruno. Bruno está aqui, ó. Esses outros 3, João, Gabriel, Matheus, Vitor Hugo, se apresentaram à polícia. E agora acaba de ser preso o Bruno. Eu vou acionar a nossa repórter Giovana Faria. E antes das informações, Giovana, eu quero te parabenizar, porque agora há pouco teve uma espécie de coletiva com a advogada de defesa de um dos rapazes. E a Giovana teve uma postura tão firme, foi lá, fez todas as perguntas necessárias, porque ouvindo o advogado parecia que ele estava falando de um santo. Está ganhando dinheiro para defender o cliente dele. E o que revoltou o Brasil, São Paulo, viu, Giovana? É que o advogado falava de um jeito como se a menina, de repente, tivesse culpa do que aconteceu. É isso que ninguém entendeu e a Giovana teve uma postura profissional. Eu imagino que naquela hora, na situação de mulher, você ficou com vontade de jogar o microfone na cabeça dele, mas você é super responsável, competente e ética, não foi o que você fez, você apenas fez as perguntas que eu acho que todos aqui gostariam de ter feito. Parabéns pelo trabalho e vamos às informações. Obrigada, Passaia. Como você disse, eu acho que temos uma postura como mulher exatamente que chega a embrulhar o estômago quando a gente vê um caso desse tipo. E principalmente um ponto que foi ressaltado durante essa coletiva de imprensa é que o momento que o advogado da defesa do Vitor Hugo então aponta que ele não sabia que o crime tinha sido cometido. Mas toda essa situação, a gente só volta a reforçar, aconteceu dentro do apartamento do Vitor Hugo, que fica aqui em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Isso já reforçando, já adiantando, o Vitor Hugo continua aqui na delegacia, daqui a pouco ele vai ser levado para o presídio, mas o Bruno Felipe dos Santos Alegrete, de 18 anos, que era o único que ainda estava foragido, se entregou, mas não aqui na Zona Sul, ele se entregou em uma delegacia que fica na Baixada Fluminense, delegacia de Belfor Roxo, já foi levado então para o presídio e agora todos os 4 vão responder, são réus então por cárcere privado e por estupro qualificado. A gente volta a comentar essa situação porque realmente é um caso que embrulha o estômago devido à tamanha violência que aconteceu contra essa jovem de 17 anos. Ela foi atraída por um menor de idade com quem ela já tinha tido um relacionamento e quando ela chegou no apartamento começou a ter um tipo de relação com esse jovem, os outros 4 estavam na sala e entraram no quarto quando eles cometeram esse crime, reforçando que em todo momento essa vítima pediu para parar, disse não por diversas vezes e ela ainda foi agredida. Esse exame de corpo de delito já foi realizado, foram constatadas diversas escoriações pelo corpo, inclusive com uma costela que teve um ferimento grave, porque ela levou um chute na região do abdômen. Toda essa investigação, ela continua em andamento. A gente já teve 2 vítimas que já vieram na delegacia exatamente para comentar, relatar, denunciar esse mesmo modus operandi desse grupo de meninos. E um momento que a gente estava aqui parado, posicionado, acompanhando essa investigação aqui na delegacia de Copacabana, um grupo de meninas me parou para relatar que esse tipo de crime é muito comum com esse grupo, que elas mesmo já tinham sido convidadas para uma festa no apartamento do Vitor Hugo e nesse local, só que tinha mais gente, eles ficaram insistindo para elas irem para o quarto, elas disseram não e eles só pararam realmente porque era um grupo maior de visitantes, de pessoas nessa festa, mas que elas ficaram com muito medo de também serem vítimas do mesmo tipo de crime. Um vídeo que eles gravaram com uma outra vítima chegou a circular pelo colégio que estudava então o menor de idade e o Vitor Hugo, e que eles sempre se gabavam desse tipo de crime. Então é um caso muito delicado. Agora, felizmente, a gente já tem esses 4 homens envolvidos nesse crime que se entregaram depois de tanta repercussão também na mídia, mas relembrando também que o menor de idade ele não é considerado foragido. Isso porque o Ministério Público já representou essa denúncia para a Justiça, mas em nenhum momento foi pedida algum tipo de medida cautelar. Então esse jovem vai aguardar todo o processo, mas em liberdade, não vai ser nem apreendido como a mídia esperava, como a gente esperava que esse jovem fosse responder já apreendido. Mas por enquanto não tem esse pedido por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas que informaram que ao longo dessa investigação eles podem sim requerer algum outro tipo de medida cautelar no futuro. Mas então agora a gente segue acompanhando essa movimentação
das investigações e mais tarde a gente vai acompanhar também a saída do Vitor Hugo aqui da delegacia direto para o presídio. Passaia, eu volto com você. Tá bom, mais uma vez, obrigado, viu? E com tudo isso a gente para refletir, né? Até bem pouco tempo era uma questão cultural aqui no Brasil. Todos os meninos eram criados, nós fomos criados assim, aprendendo que o homem ele tem que ter força, que ele não pode chorar e que ele consegue qualquer coisa na base da pancada. É ou não é? Não tem aquele ditado? Puxa vida, se eu apanhasse no colégio, chegasse em casa e dissesse que eu apanhei, eu apanharia do meu pai por ter apanhado no colégio. Porque o homem que é homem vai, bate, arranca sangue do outro e o que ele quiser ele consegue, é só mostrar os dentes. E na verdade, esse tipo de ensinamento ele não é correto, não é verdadeiro. Você constrói monstros que pensam que podem qualquer coisa, inclusive sexo, na base da pancada. E a vida não é assim. E ainda bem que nos tempos modernos, tem muita coisa ruim nos tempos modernos, mas tem coisa boa que a gente tem que aproveitar. E a coisa boa que eu digo aqui é conscientizar as nossas crianças que tem que existir respeito acima de tudo. O tipo de coisa que esses caras estão fazendo, esse tipo de coisa é coisa de cafajeste, de bandido e merece a cadeia.